Olá pessoal, eu Eduardo Coelho, professor de História e diretor do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro. Estou aqui com vocês para a gente fazer uma breve avaliação da eleição no Rio de Janeiro, que é uma das duas metrópoles nacionais do nosso país, Rio e São Paulo. Então, uma cidade que tem uma importância vital no cenário político do Brasil, principalmente num momento de política bastante polarizada e o governo federal do presidente Lula aí muito atento às questões aí da eleição, tanto em São Paulo quanto no Rio. Então, essa é uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data e que aponta o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, na liderança com 40% das intenções de voto e seguido do deputado federal Alexandre Ramagem, que tem 13%. Ramagem, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse levantamento, ele ouviu cerca de 1.000 pessoas entre os dias 22 e 23 de março. Ele tem uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de cerca de 95%. Então, o atual prefeito, que é pré-candidato, prefeito do Rio de Janeiro, que é pré-candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD, ele está liderando as intenções de voto com 40% e vem o Ramagem com cerca de 13%. Na seguida, o Tarcísio Mota, deputado federal do PSOL, tem 9%, seguido pela Marta Rocha, do PDT, com 8%, e na sequência temos o Ottoni de Paula, do MDB, com 6%, Rodrigo Amorim, do União Brasil, com 4%, o Pedro Duarte, do Partido Novo, tem 2%, Ciro Garcia, do PSTU, também tem 2%, Marcelo Queiroz, do Progressistas, tem 1%, e a Dani Balbi, que é do PCdoB, ela ainda não pontuou, ela tem 0%, então está em último lugar. Os nulos e brancos, eles somam 7%, e enquanto pessoas que foram entrevistadas e não souberam responder ou não responderam, elas somam 8% dos votos. Esse levantamento ele foi encomendado pelo Três Poderes e pela TV Record. Como disse, foram entrevistadas 1.000 pessoas e margem de erro 3%, nível de confiança 95%. Então, tem um aspecto aqui interessante que essa pesquisa foi feita 22 e 23 de março, as entrevistas. E no dia 28 de março, houve um ato político na sede do PDT, com a presença do ministro Carlos Lupe, que é presidente nacional do PDT, ministro do governo do presidente Lula, e o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e a Marta Rocha. Então, nessa reunião do dia 28, foi selado um apoio do PDT, o partido de Brizola, ao Eduardo Paes. Lembrando que em 2020, a candidatura da Marta Rocha, ela atrapalhou bastante o desempenho ali do Eduardo Paes, que também disputava a eleição, e que eles estavam assim, em conflito exatamente por disputarem uma quase mesma fatia do eleitorado. Então isso é muito comum, e agora, numa boa jogada de xadrez, o Eduardo Paes consegue conquistar o apoio da Marta Rocha, que, como a gente vê nessa pesquisa, aparece em quarto lugar com 8%, então é uma conquista significativa. E também lembrando que o PDT já participa da gestão do Eduardo Paes com a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, que o secretário é o cientista político Everton Gomes, que vem fazendo um trabalho bastante interessante. E então essa parceria ela foi consolidada no dia 28.
uma pesquisa que demonstra a consolidação do prefeito Eduardo Paes à frente dos adversários, tanto que o Eduardo Paes ele soma 40% e os demais adversários, todos juntos, somam 45%. Ou seja, o Eduardo Paes está nesse momento, claro, em breve tudo pode mudar, mas nesse momento ele está ali fazendo uma disputa para tentar conquistar a prefeitura, a reeleição já no primeiro turno. E aí, na sequência, a gente vai fazer outras observações, porque a própria movimentação em relação à vice-prefeitura, né, com quem ficará esse cargo, vai poder um pouco definir até as chances do Eduardo Paes vencer ou não no primeiro turno. Ou também o que está surgindo no cenário, que é a direita, a extrema-direita, poder pulverizar várias candidaturas para ver se com isso ela vai conseguindo retirar apoiamentos dados ao Eduardo Paes. Então, a gente fica por aqui e numa nova oportunidade a gente volta para fazer uma nova avaliação. Até lá!